nome da pregação de hoje é Deus é o dono do mundo. Vamos ler Salmo 24. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Deus é dono da terra e de tudo o que existe nela. Mas o homem decidiu que ele pode viver sem Deus. O homem moderno decidiu que ele é o seu próprio dono. O homem moderno decidiu que ele é a medida de todas as coisas e que o homem, ele mesmo, pode estabelecer os seus critérios de certo e errado. O homem é a fonte máxima de autoridade dele mesmo. O homem moderno também acredita que ele pode conferir significado, propósito à sua existência. Mas esse texto diz que Deus é o dono da terra. Se isso é verdade, isso possui implicações diretas e muito práticas na existência de cada um de vocês. Muito práticas. Se, por exemplo, Deus é o dono do mundo e, portanto, Ele comanda todas as coisas, somente Ele pode dizer, meu mundo, minhas regras. As feministas estão erradas quando elas dizem, meu corpo. Se esse texto está certo, se Deus existe e Ele é o dono de tudo e de todos, as feministas estão erradas. E você também, quando você acha que você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro. Não, a terra é de Deus. Você é um mordomo na terra. Você está ali, mas você não é proprietário. Você administra as riquezas de Deus. Sua vida, sua família e toda a sua existência não pertencem a você. Tudo muda se Deus é o dono do mundo e o seu dono. Tudo muda. Se perdermos Deus como referência da existência, nós pensamos que estamos livres. Mas a verdade é que em toda a história humana, sempre que o homem decidiu ser o seu próprio dono, ele não foi um bom chefe. Pense, por exemplo, nas famílias. Deus é quem sustenta as famílias. As famílias não duram sem Deus. Quando o homem é o próprio dono da família, elas não duram, como eu vou explicar para vocês aqui ao longo da pregação. A ciência, sem Deus como dono, como fonte máxima de autoridade, ela tem propostas absurdas e ridículas. E se você duvida disso, lembre-se. Foi essa ciência responsável pelas picadinhas que hoje a gente já tem estudo seríssimos, falando dos perigos absurdos e da causa de inúmeras mortes oriundas dessas picadinhas. Lembre, foram esses cientistas que trancafiaram as pessoas em casa e levando muitas ao suicídio. É óbvio, você tira o direito da pessoa a trabalhar, você tira a dignidade da pessoa, você diz para ela, fique em casa trancafiado, e não espera que o índice de suicídio suba absurdamente. Pessoas que trabalham nessas áreas, a gente tem bastante pessoas que me acompanham ali na internet, me mandando mensagem, dizendo como durante a pandemia o número de suicídio aumentou sistematicamente, estrondosamente. Tudo isso em nome da ciência. Foram cientistas. Foi em nome da ciência que os políticos fizeram isso. A sociedade em ruínas e os homens angustiados e infelizes. Tudo pelo fato de que eles perderam Deus como ponto de referência, como aquele que é o dono de todas as coisas e que confere noção de certo e errado, que confere propósito para a nossa existência. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, Deus é o dono da terra. Deus é o dono da terra e tudo que nela há. Jesus contou uma seguinte parábola. Um homem, um proprietário de uma vinha, arrendou a sua vinha e foi embora. Depois de muito tempo, esse patrão, esse proprietário da vinha, enviou servos para colher os respectivos frutos da vinha. Os servos disseram, não, peraí, vamos matar esses homens. E mataram os servos. Então, o dono da vinha pensou, vou enviar o meu filho. E enviou seu filho. O que os homens que haviam arrendado a vinha pensaram? Se matarmos o filho, a herança será nossa. E mataram o filho. Essa parábola é óbvia. Representa Jesus, representa Deus Pai que enviou Jesus até os líderes judeus. Os líderes judeus foram colocados ali para servir o povo de Israel. Mas eles estavam achando que eles eram os donos. E lutaram inclusive contra Deus nesse objetivo. A verdade é que a sociedade ocidental tem tentado também expulsar
Jesus da vinha, da arte, dos negócios, da ciência e até da família. Que os ímpios façam isso, normal. Que os ímpios acreditem que a fé cristã não deva tocar em todas as áreas da existência. Que ímpios, filhos do diabo, façam isso, normal. Mas que boa parte dos pastores também estejam expulsando Jesus de todas as áreas da existência, é o absurdo no mais alto grau. Um exemplo disso, quando um pastor está pregando sobre política e falando sobre como a política deve ser moldada pela fé cristã. Um cristão, um pastor diz assim: pastor, prega o evangelho. O que ele está dizendo é, a fé cristã não tem nada a dizer sobre a política. Mal sabe ele, que boa parte das conquistas ocidentais, em se tratando do ramo político, tem a ver com a fé cristã. Em se tratando de todos os ramos, essa é a verdade. Eles dizem: pastor, prega o evangelho, não fale sobre psicologia. O que ele está dizendo é isso. A Bíblia não tem nada a dizer sobre a psicologia. Não, a Bíblia não tem nada a dizer sobre a nossa alma. E aqui, para mim, psicologia não é a ciência. Mas eles acham que é a ciência. Mas o que eles estão dizendo é isso. A Bíblia não tem nada a dizer sobre ciência. Ah, como tem. Como Nancy Pierce declara no seu livro A Alma da Ciência, a teologia moderna é que deu a base para a ciência moderna. A teologia moderna deu a base para a ciência moderna. Newton, Kepler e tantos outros eram cristãos convictos. E até aqueles que não eram cristãos, eles desenvolveram as suas ideias a partir de uma cultura cristã e de premissas cristãs. Porque você acha que a ciência se desenvolveu como nunca, justamente num lugar cristão? Não é por acaso. Não é por acaso. Mas os cristãos acreditam mesmo que Deus não é o Senhor de toda a existência. Eles acham que Deus é o Senhor apenas da Nova Jerusalém, apenas da eternidade. Mas em relação a este mundo, Deus não tem nada a dizer. A Escritura não tem nada a dizer. Em relação a como conduzimos a nossa vida neste mundo, podemos pegar todo tipo de referência lá fora. Afinal, creem eles. Jesus não tem nada a ver com isso. Vamos expulsá-lo da vinha, da nossa família, da nossa existência. Segundo, se Deus é o dono do mundo, nós temos que ter Deus como fonte de toda a moralidade. Meu é o mundo, diz Deus, e tudo que existe nele. As feministas dizem: meu corpo, minhas regras. Percebeu? Meu corpo, minhas regras. A propriedade define moralidade. Essa é a questão filosófica aqui das feministas. Se eu sou o dono de mim mesmo, eu então estabeleço o que eu faço comigo. Quem define o que é certo e errado? Casamento, por exemplo. Quem define o que é casamento? O que é um casamento? Em 2011, o STF redefiniu o casamento. Em 2011, o STF reconheceu a união gay como uma entidade familiar. O ministro Fux disse que o casamento é baseado no afeto. Para ele, é isso que define um casamento. Porque, veja bem, nós temos vários tipos de relacionamentos. Amizade, relacionamento de pai e filho, de patrão e empregado. O que define um casamento? O que torna o casamento diferente de tudo mais? Fux, o ministro, disse: afeto. É mesmo? Tudo que há afeto significa que há casamento? Então, se eu tenho afeto pelo meu cachorro, eu tenho um casamento com o meu cachorro? Ou então, Davi. A Bíblia diz que Davi olhou para Jonatas, e Davi não era gay, e disse: o teu amor por mim é maior do que o amor de mulheres. Você me ama mais do que as minhas esposas. Era um afeto muito grande. E aí? Então ali havia casamento? É ridículo isso. Quem pode definir casamento? Deus. Se Deus é o dono do mundo e Ele quem criou o casamento, lá em Gênesis, somente Ele pode definir. Somente Ele. Mas se Deus não existe, estamos livres para redefinir, para definir do jeito que nós quisermos. Se eu sou o dono de mim mesmo, eu posso dizer que, por exemplo, o casamento é entre um homem e uma mulher, o casamento pode ser entre um homem e outro homem, pode ser entre um homem e duas mulheres, e daqui a pouco pode ser um homem com um boneco. Por que não? Somos donos, não seríamos? E se o que define o casamento é o afeto, quando não existir mais afeto, a gente pode romper o casamento. E é exatamente essa a perspectiva do homem moderno. Como que muitas pessoas se divorciam? Qual é o critério? Não estou mais feliz.
não tem mais afeto. Esse é o critério. Mas qual é o critério bíblico? É até que a morte os separe. Porque Deus estabeleceu. E é Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta o casamento. O que sustenta o casamento não é o afeto, não é o amor. Na realidade, é a aliança. É a fé em Deus. É essa fé em Deus que sustenta o amor. Veja bem. A paixão. Todo dia de aniversário de... Como é que é? Quando que é o dia dos namorados, gente? Perguntei aqui hoje, já esqueci. Que dia? 12 de outubro? Vocês não sabem nada, cada um é... Todo dia dos namorados é uma mentiraiada. Tá lá, o cara escreve lá, apaixonado por você como há 20 anos. Mentira. Não, pastor, você não conhece. Não, eu sei, eu estou falando de certeza absoluta. Esse cara, ou ele não sabe o que é paixão, ou ele está mentindo. Porque a paixão é um sentimento avassalador que é normal, passa. Passa. Agora, se é este o critério para um casamento, a paixão avassaladora, alguns estudos estimam que a paixão dura 2 anos. 2 anos. 2 anos é o período de um casamento. E aí aquela mulher que diz assim, não, eu vou embora. Por quê? Para mim não dá mais. Seu marido te bate, ele te trai? Não. Eu quero ser feliz. Se Deus não existe, faça o que você quiser. Siga o seu caminho, como Bon Jovi diz em uma de suas músicas. Eu vou seguir o meu caminho, do jeito que eu quiser. Por quê? Se você é o dono da sua vida, faça o que você quiser. Se você é o dono da sua vida, você define o que é certo e o que é errado. Mas o texto diz que Deus é o Senhor. Pense no garoto, por exemplo. O garoto ele deve fazer o que ele quiser. Se ele é o dono da vida dele, faça o que quiser. Quer ver um outro exemplo? E aqui mais político. Se Deus existe, tudo muda em relação à economia de um país. Por exemplo, os liberais ou libertários, eles acreditam assim, que o Estado não pode interferir na sua vida em nada. Na sua propriedade, o Estado não pode mexer em nada. Que todo imposto é roubo, acreditam eles. Todo imposto é roubo. Afinal, a sua propriedade não foi você quem comprou? Com o suor do seu rosto? Então quem é o Estado? Para entrar na sua propriedade e pegar uma parte. Para eles, então, todo tipo de imposto é roubo. Se Deus não existe, eu concordo com eles. Eles estão certos. Mas, se Deus é o dono da terra, a sua propriedade não é sua. Por exemplo, a gente lê no livro de Ruth, que, como já havia sido estabelecido no Pentateuco, aqueles fazendeiros deveriam deixar as espigas que caíam por si mesmas para os pobres. Eles não poderiam pegar. Está vendo? Há uma intervenção estatal aqui na propriedade. Se Deus é o dono da terra, meu mundo, minhas regras. Não é imoral que Deus olhe para a sua propriedade e diga, ajude. Não é. Uma parte você vai deixar para ajudar os pobres. Se Ele é o dono, você é o mordomo, quem é você? Está vendo como que, se Deus existe e Ele é o dono do mundo, a economia, o que julga a economia, o que declara que é certo e errado em relação à economia, tem tudo a ver com Ele. Toda a nossa existência, toda a noção de certo e errado, vem dele. Por exemplo, a eutanásia é o suicídio assistido. É alguém que está ali concordando com o outro e matando o outro. Por que em tantos países europeus é permitido? Porque eles são os próprios donos deles. Não há mais Deus para eles. A Europa é pós-cristã. Massivamente ateísta. Se Deus não existe, quem estabelece o que é certo e errado? Eu mesmo, cada um de nós. Agora, se Deus existe, a sua vida não é sua. Você não pode nem mesmo tirá-la. Não pode tirá-la porque ela não é sua. Você está quebrando a lei de Deus. Você está cometendo homicídio. Você está tirando uma vida que não é sua, é dele. Só ele pode tirar a vida. Está vendo? Se Deus é o dono do mundo, dele procede a noção de certo e errado. Dele procede o direito. Porque como algumas pessoas dizem assim, não, pastor, não, em se tratando do direito, das questões relacionadas ao que é certo e errado na justiça, não, a justiça é neutra. Mas claro que não é. Claro que não é. Ela estabelece o que é justo e o que é injusto. Mas quem é a fonte de autoridade dessa justiça atual? O humanismo.
O homem, ele é a autoridade máxima. Então não é verdade que existe neutralidade. Não existe. Não existe. A verdade é que há um Deus regindo esse mundo. É o Satanás, que é o Deus deste século. Mas a Escritura declara que a fé cristã deve ser o elo que une a sociedade. A fé cristã, Cristo Jesus, deve ser a fonte última de autoridade em relação à sociedade e em relação a você. O homem como dono de si mesmo. O apóstolo Paulo empregou a figura do escravo para falar do serviço dele a Jesus Cristo. Nós não temos mais noção do que é escravidão, mas na época de Paulo, em Roma, por exemplo, um terço da população romana era formada por escravos. E mesmo em Israel, em que a escravidão era regulamentada e era mais humanizada, ainda era uma tragédia. Por exemplo, quando um homem era libertado, o filho não poderia ir embora. O filho desse escravo deveria ficar ali. Existe algo mais terrível do que isso? Até em Israel a situação era horrível. Mas Paulo emprega essa figura para falar do seu serviço a Deus. A palavra no Novo Testamento é doulos. A palavra em que você vê inúmeras vezes aí na sua Bíblia traduzido por servo, está correto, porque servo é um sinônimo de escravo, mas na nossa cultura a palavra escravo tem o sentido de servo, mas tem aquele sentido mais pesado. É escravo que Paulo está se referindo ali. Está se referindo a si mesmo como um escravo, escravo de Cristo. O escravo é alguém que não tem nada, nem mesmo a própria vida. Ele não é dono nem mesmo de si. Não é dono de seus filhos, não tem bem algum. Ele tem um Deus, que é o dono dele. Agora, se em se tratando, em relação a todos os outros donos deste mundo, de escravos, era uma situação abjeta, se o seu Senhor é um ser perfeito, que te ama e é justo, como disse um homem de Deus, Senhor, faça-me escravo e eu serei livre. Mas o homem moderno pensou que ele poderia andar longe de Deus e que ele seria livre. Como o filho pródigo. O filho pródigo. O filho pródigo disse para o seu pai, dê a parte que me cabe dos meus bens e eu vou embora. E ele tinha ali um dinheiro que era a herança do seu pai. E por um bom tempo, estava tudo bem. Até que ele acabou comendo comida de porco. É basicamente isso que o homem moderno tem feito. O homem moderno, ele tem algumas heranças da fé cristã, e é com base nessas heranças que ele tem tentado viver. E por um tempo as coisas parecem que vão indo, sabe? É como se você tivesse um tronco, uma flor, e você arranca essa flor da raiz. A raiz é Deus. A raiz é Deus. E a flor é esse homem. E essa flor sobrevive por algum tempo, mas ela murcha. Isso é a história da sociedade ocidental. Várias coisas que nós temos de bom têm a ver com a fé cristã. Só que eles arrancaram a fé cristã e ficaram apenas com as coisas boas, pensando que isso pode se sustentar por muito tempo. Quer ver um exemplo? De onde você acha que vem a noção ocidental de falar em direito do homem? De onde você acha que vem? Nós não falamos sobre isso? Na Constituição do nosso país? Eu sei, a nossa Constituição distorceu isso também, e direito se tornou privilégio, mas em essência, de onde você acha que vem essa ideia de direito? De que o homem ele tem um valor em si mesmo, um valor intrínseco. De onde você acha que vem isso? Da filosofia grega? Você sabe o que Aristóteles disse sobre os escravos, por exemplo? Sabe o que ele disse? Página 62. Fica claro então que alguns homens são por natureza feitos para serem... Livro A Política. Fica claro então que alguns homens são por natureza feitos para serem livres e outros para serem escravos. E que para estes últimos, a escravidão é útil e justa. Você acha que a ideia de que um ser humano, simplesmente por ser humano, tem valor, você acha que veio de onde? De Platão? Platão, em seu livro A República, disse o seguinte: quanto aos cidadãos que não são saudáveis de corpo, deixaremos morrer. Platão é considerado o filósofo. Muitos dizem, todos os outros filósofos simplesmente escreveram notas de rodapé embaixo de Platão. Quanto aos cidadãos que não são saudáveis de corpo, deixaremos morrer. E quanto aos de alma incurável, daremos fim às suas vidas. Como é que é? Como é que é? Os doentes vamos deixar morrer e os doentes de alma vamos matá-los. É isso? De onde você acha que vem a ideia de cuidar das pessoas?
do amor ao próximo? De que é imoral fazer o mal ao próximo? É óbvio que vem da fé cristã. Tudo isso então que falamos no Ocidente, a ideia de direito, vem de onde? Os americanos declararam o quê na sua declaração de independência? Que nós fomos dotados com certos direitos inalienáveis, concedidos por quem? Por Deus. Esse é só um exemplo. Eu poderia dar tantos outros para você, para mostrar que tudo que a gente tem vem de Deus. Mas está vendo? Até a ideia de direito, retirando Deus, que é a raiz, olha como essa flor está murchando. Hoje direito se transformou em quê? Em privilégio. Para dar dinheiro para vagabundo. É isso que virou em relação a muitos. É isso, as pessoas, por exemplo, na Constituição do nosso país, se declara que simplesmente por você ser cidadão, você tem o direito à moradia. Isso significa dizer que alguém vai ter que trabalhar para dar para você, ainda que você não trabalhe, porque simplesmente por ser humano e um brasileiro, você tem direito à moradia. Significa que alguém vai ter que trabalhar dobrado porque alguém não trabalhou. É basicamente isso. Olha o que se transformou a ideia de direito, longe de Deus. E tudo mais. A família, tudo mais. A família por si só. Até os governos, eles reconhecem a importância da família. Stalin pregou sobre a importância da família, o ateu Stalin. Mas quem une, quem mantém a família? É a perspectiva divina de que Deus é conosco. Por quê? Um homem cristão vai ficando mais velho, a mulher também. E por que ele decide ficar até o final com a sua esposa? Quando aparecer uma mocinha mais novinha e mais bonita, por que ele não abandona? O que sustenta? É a fé que ele tem em Deus, a aliança. E é essa aliança que vai sustentar o amor. Porque um dia ele jurou diante de Deus. É isso que sustenta a família. É a fé. Se Deus não existe, se Deus não é o dono do mundo, nós somos os nossos próprios senhores. E estaríamos livres para estabelecer o que é certo e errado para nós mesmos. O que seria um verdadeiro caos, como a gente tem visto aí. Em Isaías, Deus disse: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Até o boi sabe quem é o dono dele. Mas vocês não sabem que eu sou o dono de vocês. E qual o resultado disso? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas. Quando nós nos tornamos donos de nossas próprias vidas, nós não somos bons patrões. Quarto, o homem perdeu a noção de pertencimento, de significado, quando esqueceu que Deus é o dono de tudo. É impressionante como que, com o aumento do ateísmo, parece que há uma ligação de causa e efeito. Há um aumento também do suicídio. Antigamente, o homem enxergava a si mesmo da seguinte maneira: o homem era uma flecha que foi lançada pelo arqueiro, de modo que essa flecha tem uma origem e tem um destino. Mas não é mais assim. O homem moderno é uma flecha que não foi lançado por ninguém. Ele está vagando, perambulando pelo mundo. E por isso, ele não tem significado, ele não tem propósito. Ele não tem algo maior que confira significado à existência dele. Exemplo. Mulheres, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês vão dar significado à vida de vocês. Muitas dessas mulheres até alcançam sucesso, mas estão infelizes. Agora, uma cristã, ela entendeu da importância dela para a família dela, para o marido e para os filhos. A ideia de significado. Deus confere significado a ela. E às vezes essa irmã, a família dela nem é tão boa. Às vezes ela está enfrentando um momento difícil em casa. E mesmo assim, ela é mais feliz do que a empoderada. Porque ela existe debaixo de uma ideia transcendental, de que tem um dono dela que deu significado a ela. Que até as lágrimas dela não serão em vão. Que até o sofrimento dela tem propósito. E por isso, a vida dela é mais plena e poderosa. Porque ela tem significado. Ela pertence a alguém. E se ela pertence a alguém, ela tem um propósito. Tem um filme recente do Tom Cruise, Maverick. É um dos poucos filmes aí que presta ultimamente. Ele é um tenente, se eu não me engano. E ele é um herói de guerra, condecorado.
Mas ele continuava tenente. Um dia o seu superior lhe disse: por quê? Você está há tantos anos aqui e você insiste em continuar aí? Você está parado no tempo? Você continua ainda como tenente? Já era para você ser um major, almirante, sei lá o quê? E ele diz o seguinte: eu estou no meu lugar. Isso em português. Mas em inglês, a expressão, esse é o paralelo, mas a expressão é um pouquinho diferente. Ele diz: I'm where I belong. Ou seja, eu estou onde eu pertenço. Essa é a expressão mesmo. Eu estou onde eu pertenço. A noção de pertencer a algum lugar. Mas quem pode dar ao homem a noção de pertencimento? Quem pode? Por que o peixe tem guelras? Por que o pássaro tem asas? Porque eles foram feitos com um propósito. Então eles pertencem a um lugar. Eles pertencem. A noção de pertencimento, de significado, de que estamos onde Deus quer que estejamos, faz com que você lide e supere a inveja, a tristeza, a angústia. Foi assim que eu lidei com a minha. Eu não queria morar aqui. Eu falei: eu estudei muito, eu não quero ficar aqui nessa cidade muito pequena. Uma ideia idiota, mas era a minha ideia. E eu era angustiadíssimo, profundamente angustiado. Mas eu entendi, eu falei: não, eu acho que é aqui mesmo que Deus quer que eu esteja. E eu não preciso que alguém me veja. Porque se aqui é o lugar em que Deus me plantou, e daí que ninguém esteja me vendo? Se eu existo para cumprir a missão do meu dono, é aqui que eu de fato serei bem sucedido, ainda que eu seja um fracasso aos olhos do mundo. Porque se Deus existe, quem mede o meu sucesso é Ele. De modo que Paulo terminou pobre, decapitado, e ele foi um sucesso aos olhos de Deus. É a noção de pertencimento, que você pertence a alguém, e que você nasceu, e você foi lançado por Ele, como uma flecha, para um destino. É isso que confere gratidão ao seu coração, alegria e contentamento. Eu posso ser um fracasso aos olhos do mundo, como os apóstolos foram, como inúmeros cristãos foram. Eles foram um fracasso aos olhos do mundo. Mas ainda assim, eles estavam de cabeça erguida. Como, por exemplo, quando eles apanharam do sinédrio judaico. Os apóstolos apanharam e voltaram para casa comemorando, se alegrando. Por quê? Porque fomos considerados dignos de sofrer por Cristo. Eles entendiam que eles tinham significado. Eles estavam ali fazendo o que Deus de fato mandou. Ainda que aos olhos do mundo eles eram hereges, agitadores, um fracasso. O homem perdeu a noção de pertencimento, de que ele pertence a algo maior. Quando você era criança, o que você sonhou? Seja você homem ou mulher. Alguém aqui, quando era criança, sonhou assim: rapaz, eu não vejo a hora de sentar naquele escritório e fazer declaração de imposto de renda. Alguém? Não? Ninguém? Não? Não, né? É ou não é que existem inúmeros trabalhos que são bem difíceis e monótonos? Ninguém sonha com algo diferente de uma vida cheia de aventura quando a gente é criança. É assim. Por que isso? Nós queremos uma vida que seja grandiosa. Com Deus ela é. Mesmo que seja fazendo declaração de imposto de renda. Porque Deus confere significado à sua existência. Trocar uma fralda é significativo. Ser pastor no interior é significativo. Qualquer tipo de trabalho é significativo. Se você está ali, porque você pertence àquele lugar, já que nós cremos que Deus escreveu todos os nossos dias e nenhum fio de nossos cabelos, nossa cabeça, cai sem a permissão divina, nós estamos onde deveríamos estar. E Deus, inclusive, foi soberano sobre os nossos erros. Quando nós entendemos isso, nós sabemos. Eu posso terminar como um fracasso aos olhos do mundo. Mas um dia eu estarei diante de Deus e Ele vai me dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É a perspectiva de que nós temos um dono, de que nós existimos para fazer a vontade dEle, que confere propósito. Propósito é uma das coisas mais poderosas que existem. Até quando uma mulher materialista tem o propósito de ficar com um corpão, e muitas vezes, não por amor ao marido, mas sim por sensualidade, ela abre mão de comer coisas deliciosas por conta de um propósito, por algo maior, que dá força a ela.
O propósito é assim. Quando nós temos significado na nossa existência, nós não precisamos do aplauso de ninguém, porque nós já temos o aplauso que vem de Deus. Mas o homem moderno perdeu isso. E não por acaso, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Quinto e último princípio. Contentamento. O nosso contentamento se dá na perspectiva de que Deus é o dono e Ele faz o que Ele quiser com aquilo que é dele. Muitas vezes, a sua infelicidade tem a ver com inveja. E eu sei que nenhum de vocês confessam isso, via de regra. Mas todos nós, incluindo eu, o tempo todo precisamos lidar com a inveja. E a inveja, sem sombra de dúvidas, é a raiz de muita infelicidade. De inúmeros padrões que você estabeleceu para si mesmo. Porque um dia você invejou, olhou o carro de não sei quem e colocou aquilo como objetivo de vida. Mas como lidamos com isso? Jesus contou uma parábola, a parábola dos trabalhadores. Certo homem, certo patrão, 6 horas da manhã, contratou algumas pessoas para trabalhar o dia todo, pagando R$100. Logo em seguida, meio-dia, esse patrão encontrou outras pessoas e disse: vocês querem trabalhar? E eles foram trabalhar meio período. Por fim, 5 horas, faltando aí 1 hora para encerrar o expediente. Ele encontrou mais alguém. Quer trabalhar? E ele disse: ok, quero. E trabalhou apenas 1 hora. Na hora de acertar contas, o patrão deu os mesmos R$100 que ele havia prometido para aquele homem que trabalhou o dia inteiro. Ele deu os mesmos R$100 para a pessoa que trabalhou apenas 1 hora. Logo, aqueles que trabalharam o dia inteiro pensaram, por dedução lógica: ora, se aquele que trabalhou 1 hora ganhou 100, nós vamos ganhar mais. Mas diz o texto que o patrão deu os mesmos R$100 para aquele que trabalhou o dia inteiro. E eles ficaram revoltados. E qual foi a resposta de Deus, que é o patrão? Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? É óbvio que o texto se restringe especificamente à salvação, mas a gente aplica isso para tudo. Não há pessoas que são naturalmente mais belas do que outras, e por isso elas têm vantagens? Isso pode determinar, por exemplo, o casamento. Não são pessoas que são naturalmente mais fortes? Não são pessoas que, sem ter feito nada, nasceram em famílias melhores? Não existem pessoas que são naturalmente mais inteligentes? Parece que sim. E o que fazemos? Ele é o dono. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Davi, por exemplo, Deus definiu que Davi iria morrer rico, cheio de glória e com uma virgem ao lado dele. Quando Davi estava velho, estava ficando com frio, pegaram uma menina virgem e linda para aquecer Davi. Vê se pode. E Paulo? Paulo, entretanto, não foi assim. Talvez tinha lá um virgem lá, um soldado romano lá, para aquecer Davi, para aquecer Paulo. Paulo morre na cadeia, sem dinheiro, sem reputação, considerado um traidor da pátria e um herege por muitos. Ele diz que seus próprios amigos o abandonaram. Deus faz o que Ele quiser. Ele é dono de tudo. E por isso que a maneira de lidarmos com a inveja é através do contentamento, que declara o seguinte: Ele é o dono, Ele faz o que Ele quiser. O contentamento não vem da perspectiva mundana. Daquela, lembra? Que eu já ensinei para vocês tantas vezes? Se você não tem chinelo, lembre-se que tem alguém que não tem pé. Não é? Essa é a perspectiva mundana. Eu estava triste aqui, mas quando eu descobri que tinha alguém pior do que eu fiquei tão feliz. Não, essa não é a perspectiva cristã. O contentamento do cristão não vem da desgraça alheia. O contentamento do cristão vem da crença de que Deus é justo, de que Deus é bom e Ele faz o que Ele quiser com aquilo que é dele. E que nós somos seus servos. Nós temos um dono que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E cabe a nós, como a flecha, seguir o percurso que Deus traçou para nós. Aí está a nossa alegria. Quer terminemos como Davi, rico, cheio de glória, quer terminemos como Paulo, numa cadeia, considerado um herege, pobre e abandonado por todos. Não importa, porque para nós o importante é cumprir a carreira que Deus determinou. Afinal de contas, nós temos um dono. Ele comprou a mim e a você. Pelo seu precioso sangue, Ele nos redimiu. E por isso Paulo diz:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas Paulo também diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim por aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Essa é a perspectiva cristã, de que nós existimos para Ele. Portanto, adoremos ao Senhor, nos humilhemos diante dEle e caminhemos a cada dia com a certeza plena: Ele é justo e bom, Ele nos ama e Ele faz o que Ele quiser. Afinal de contas, meu mundo, minhas regras. Vamos ficar de pé?